E a pergunta que eu queria fazer para você é: qual será o seu comportamento em relação à bondade de Deus? Insensibilidade ou sensibilidade? O tema da mensagem hoje é insensíveis diante da bondade de Deus. E eu quero mostrar para você quem está sendo insensível. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, no versículo 32. Lucas 23, versículo 32. Em Lucas 23, 32, nós lemos assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, essa é a cena da crucificação. Jesus é colocado numa cruz, um bandido à sua esquerda, um outro bandido à sua direita, e ele está ali, e diante de Jesus temos soldados e autoridades, e nós vemos ali algumas atitudes, alguns comportamentos em relação à maior manifestação da bondade de Deus, que foi a morte de Jesus na cruz por nós. E quais são os comportamentos que vemos aqui? Primeiro, a insensibilidade dos meros espectadores. A insensibilidade dos meros espectadores. Versículo 35, nós lemos assim: o povo ficou observando. Jesus morrendo na cruz e o povo ficou observando. Jesus curou aquele povo, sim ou não? Jesus ensinou coisas valiosíssimas, sim ou não? Jesus amou aquele povo, sim ou não? Jesus tratou aquele povo, sim ou não? Jesus libertou cativos das obras de Satanás no meio do povo, sim ou não? Mas na hora que Jesus foi colocado na cruz, por causa da influência de líderes religiosos, gananciosos, invejosos, o povo ficou observando, dizendo: não é comigo não, Jesus que resolva. Assim são aqueles que frequentam a igreja, mas nada fazem pelo reino. São aqueles que não se envolvem, não arregaçam as mangas, não trabalham, não se esforçam, faltam ao culto por qualquer coisa, não vão para as células, não contribuem com os dízimos, não contribuem com as ofertas, não lutam para trazer um visitante, não lutam para ajudar uma pessoa que está carente, não trabalham na obra social da igreja, nada fazem, não se envolvem, estão só observando. O couro está comendo, a coisa está pegando, a igreja numa batalha incrível, gente crucificando Jesus todo dia a gente rejeitando Jesus, todo dia a gente xingando Jesus, todo dia a gente vilipendiando da igreja, todo dia a gente pisando nos nossos valores cristãos, todo dia a gente falando para os nossos filhos o que é mentira, e a gente observando.
insensibilidade dos meros espectadores. É o primeiro comportamento. Mas diante do maior ato de bondade, temos um segundo comportamento: a insensibilidade dos zombadores. No versículo 35, nós lemos: o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. As autoridades falaram a bobagem, zombaram. Os soldados ouviram, repetiram a mesma bobagem. Aí tinha um cara na cruz, todo ferrado, todo arrebentado, ensanguentado. Ele ouviu o que os soldados falaram. Aí olha só o que diz o versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. O segundo grupo são os insensíveis que zombam das coisas de Deus. Querido, preste atenção no que eu vou falar. Isso aqui é o retrato da nossa sociedade. Na nossa sociedade hoje, algumas autoridades culturais, algumas autoridades da mídia, da grande mídia, algumas autoridades do judiciário, algumas autoridades políticas falam seus vernáculos de mentira, falam suas besteiras, falam suas burrices, suas imundícies, e depois os soldados repetem. Quem são os soldados? Os trabalhadores, o povo, as famílias, os professores, os engenheiros, os médicos. A sociedade vai repetindo o que uma elite definiu como verdade. E aí, sabe o que acontece depois? O criminoso. Quem é o criminoso? O cara que já está ferrado, arrebentado por essas mentiras. O cara que já está todo ensanguentado por causa dessas mentiras, mas ele não enxerga, e ele continua repetindo as zombarias com as coisas de Deus, que o povo, os soldados e as autoridades disseram. A Bíblia é atual, é ou não é, gente? A Bíblia é atual. É só você ler pelo Espírito Santo que você percebe que essa é a realidade hoje. Pseudo-elite declarando o que é certo e errado. Não funciona, está desgraçando a vida deles, está desgraçando a vida de quem repete isso, e está desgraçando a vida de quem já está arrebentado, e que até agora continua arrebentado, não se arrepende, e não percebe que o caminho que está indo é um caminho que não vale a pena. Meus amados irmãos, não é à toa que Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no céu, porque as autoridades aqui, eles são poderosos, eles têm dinheiro, e eles não se curvam a uma voz que não seja a voz deles, a voz do seu ego. Eu queria te falar uma coisa: o problema aqui não é ter dinheiro. O problema aqui não é ter dinheiro. Ter dinheiro não é problema. O problema é você ser pobre no seu coração, pobre de espírito, pobre de atitude. Pastor, mas será que o dinheiro vai me levar para uma tragédia? Olha só, Abraão era rico, Isaac era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Nós temos vários homens que foram usados por Deus e que eram ricos. A questão não é essa, a questão é quando o dinheiro passa a ser o rei da sua vida, o senhor da sua vida, não o seu servo. Eu quero mais que você tenha muito dinheiro, se você tiver Deus no coração, porque é quando você tem dinheiro aqui, tem uma empresa, que você vai dar emprego para alguém da nossa igreja que não tem emprego.
É quando você tem dinheiro aqui, tem amor pelas pessoas, que você vai dar cesta básica para um monte de gente que está passando dificuldade. É quando você tem muito dinheiro, que você talvez vai bancar 3, 4 escolas boas para meninos que não poderiam estudar numa escola boa, e você vai formar na faculdade 4 meninos de família humilde. E esses meninos vão dar certo na vida, e você vai olhar e falar assim: eu ajudei 4 famílias a criar seus filhos num caminho melhor. O problema não é o dinheiro, o problema é a vaidade que alguns têm quando conseguem dinheiro, poder e autoridade. E esses caras aqui estavam lá, ó, detonando e zombando de Jesus, e a sociedade reproduzindo a burrice deles. Eu só espero que você não reproduza a burrice da sociedade elite, da elite do nosso país.